Quero estar agradecendo a cada um, que Deus abençoe sua vida. Gostaria de estar compartilhando uma passagem bíblica para que nós venhamos meditar. Quero falar um pouco de reconstrução. E o texto ao qual nós vamos estar falando aqui é sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E tudo na vida tem uma dificuldade. Todos nós passamos por dificuldades, seja a pessoa cristã ou não, seja a pessoa de qualquer religião, sempre ela tem uma batalha. Então todos nós temos lutas, todos nós temos batalha, mas a diferença do cristão, ele sabe quem ele pede ajuda, ele sabe quem ele pede socorro, que é Deus. Então nós sabemos o Deus em quem nós servimos. E Neemias, ele buscou a ajuda de Deus, ele foi direcionado por Deus para que viesse a reconstruir os muros de Jerusalém e o povo de Deus fosse liberto ali da Babilônia para voltar à sua terra, porque eles estavam cativos na Babilônia por causa de desobediência. Aí Deus falou que eles ficariam 70 anos, e aqui se cumprem os 70 anos de cativeiro, e eles começam a retornar para a sua terra, e nesse recomeço eles tiveram lutas, eles tiveram empecilhos, pessoas tentando desmotivar eles, e não é diferente nas nossas vidas. Assim como teve pessoas que tentaram desmotivar Neemias, tem pessoas tentando desmotivar você, tem pessoas tentando nos desmotivar quando nós começamos algo, ainda mais quando é para fazer algo para Deus. Quando nós se colocamos para uma obra de Deus, fazer a vontade de Deus, tem luta, tem batalha. Mas o Deus em quem nós servimos, o Deus em quem nós cremos, ele é poderoso. Quando Deus ele fala algo, ele cumpre, né? Deus ele falou que o povo ali dele ficaria 70 anos, e quando se completasse 70 anos, o povo seria liberto. Então Deus ele cumpriu o que ele falou. Chegou 70 anos, o povo foi liberto, começou a voltar para a sua terra, e nada pode impedir o agir de Deus. E aqui o texto vai falar assim, ó, Neemias capítulo 4. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Penso que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Então olha só, ali esses homens ali, Sanbalate e Tobias, tentando desmotivar o povo. Mas quando nós temos Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos recorrer a Deus. E no versículo 4 vai dizer assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Aí no versículo 6, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós temos a certeza, a convicção do chamado de Deus na nossa vida, nada pode nos abalar. Vem a luta,
vem os desânimos. O inimigo muitas das vezes usa as pessoas para tentar desmotivar você, mas eu quero dizer para você, não desanime, Deus está contigo. Foi Deus quem te chamou. Essa obra foi Deus que te chamou para fazer. Pode ver, Deus escolheu Neemias para a reconstrução e Deus deu vitória para ele. É interessante que esses homens aqui tentam desanimar Neemias, tentam desanimar o povo ali que estava reconstruindo. Ele manda até carta para o rei para parar a obra, para tentar parar a obra. Num período de tempo eles até conseguiram, mas quando esses homens aqui se voltaram para Deus, começaram a clamar a Deus, começaram a buscar a Deus, colocar diante de Deus aquilo que estava acontecendo, porque foi Deus que falou que ia libertar o povo depois de 70 anos, ia libertar o povo para reconstruir a cidade, para reconstruir as muralhas. Então, quando Deus ele promete, ele cumpre. Então, o que Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Não desanime, fique firme, que Deus ele te dá vitória. Aí no versículo 7 aqui, ó. Mas quando Sambalate, no versículo 6, tá? Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, porque a força deles vinha de Deus, a vontade, o ânimo deles vinha de Deus. E Sambalate e Tobias, eles não gostaram. Então é assim que o inimigo faz. O inimigo ele não quer que você se dê bem. O inimigo não quer que as coisas fluam na tua vida. É isso que o inimigo quer. Mas ele não vai conseguir, porque ele é um derrotado. Ele é um derrotado. É no versículo 7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Então o inimigo não quer que você se dê bem. O inimigo não quer ver a tua prosperidade. Quando você começa a prosperar, quando começa a dar certo na empresa que você tem, no trabalho, em todas as áreas da tua vida, até ministerial, o inimigo não quer que você se dê bem. Pode ver que eles ficaram enfurecidos. Aí eles se reuniram em comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão. Então o inimigo ele só sabe fazer isso, só criar confusão. É só criar confusão. Mas nós temos um Deus no céu que ouve oração, ouve clamor. E quando é de Deus, pode ter certeza que o inimigo já caiu por terra. Aí no versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, o que eles fizeram? Oraram e continuaram trabalhando. Então o inimigo ele quer que você pare. O inimigo ele quer paralisar a sua vida. Ele não quer que as coisas fluam na tua vida. Continue, persevere, ore e vigie. É isso que Deus quer que eu e você fazemos. Orar e vigiar. Continuar na batalha. Não parar por causa das dúvidas, por causa muitas das vezes as pessoas tentando desmotivar. Então nós não devemos dar ouvidos à voz do inimigo. Muitas vezes colocando ali na nossa mente ali que você não vai conseguir, que isso aí não é para você. É isso que o inimigo ele faz. O inimigo ele tenta só desmotivar. Mas o Deus em quem nós servimos, ele nos anima. É ele que nos dá força. Assim como Deus falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, que eu sou contigo. Então o que Deus tem na tua vida, ele vai cumprir. Creia, permaneça firme, não desanime. Não desanime, fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã.
Deus ele tem o melhor para você. Aí lá no capítulo 6, versículo 1, quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venham, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo, pedindo, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Aqui o inimigo ali, ó, os inimigos deles, tentaram armar uma armadilha para eles. Olha aqui, ó. Olha só que o inimigo vai dizer aqui, ó, no versículo 2 do capítulo 6 de Neemias. Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Então, a importância de nós termos discernimento, a importância de nós ter uma comunhão com Deus. Pode ver que foi Deus que avisou ele aqui, ó. Ele teve discernimento. Ele falou: mas peraí, Sanbalat, Tobias, Gesem, esses homens aí, eles querem conversar comigo? Alguma coisa de errado tem. Então Deus ele é maravilhoso. Deus ele é tremendo. Então quando nós estamos na obra de Deus, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, o inimigo ele vai tentar desanimar, mas ele não vai conseguir. Aí Neemias vai dizer, ó: por isso enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? O inimigo quer parar as nossas vidas, ele quer fazer com que a gente desanime, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Mas Deus falou, né, que desse 70 anos e ia começar ali a libertar o povo, e o povo ia reconstruir as muralhas, ele ia voltar, o povo ia voltar para a terra prometida, para a terra deles, e Deus cumpre o que ele fala. Aí lá no versículo 15 do capítulo 6, vai dizer assim, ó: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. E Deus é assim, Deus ele é maravilhoso. Deus, quando Deus ele promete, ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que eu e você venha continuar fazendo a obra de Deus, mesmo entre lutas e batalhas, nós devemos perseverar. O inimigo quer paralisar a sua vida. Então que Deus abençoe, que Deus direcione. Ele é fiel. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.